Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões de automobilismo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade. Olha que número bonito, edição 555. Um número bonito que representa a longevidade deste programa que está há mais de 10 anos no ar, discutindo tudo sobre o esporte a motor com pessoas que têm a vida ligada ao automobilismo. Sim, não precisa ter dúvidas não, aqui só tem gente que gosta, que curte, que pesquisa tudo que envolve corridas de carros, de motos, de caminhões, enfim, de tudo que surge. Afinal de contas, também tem carros elétricos, por que não? Motos elétricas, o futuro está chegando até para as motos. E estamos aqui nessa edição para discutir um pouco do que aconteceu no último final de semana e o que virá no próximo final de semana. E tenho aqui, como de costume, um grupo seleto de ótimos analistas do automobilismo, com ela, Bárbara Franzin, de volta ao programa nessa semana. Então já vou chamar, seja muito bem-vindo, Babi. Fórmula 1 tá chegando, hein? Que esperar desse início de temporada, da temporada 2018, da categoria mais importante do automobilismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Rosa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para os nossos ouvintes também e para os amigos aqui da bancada. É bom estar de volta, né? Fiquei fora do programa da semana passada, mas estou aqui de volta para a gente falar muito sobre automobilismo. E sim, essa semana promete, é aquela semana cheia de expectativas, que a gente fica numa ansiedade, não consegue se concentrar, quer que os dias passem rápido, para chegar à madrugada. A gente vê os primeiros treinos livres, né? Os carros entrando na pista para a primeira sessão oficial de 2018. Então eu confesso que é sempre uma semana que fica mais feliz, né? Porque é tanto tempo que a gente espera para que volte a categoria, que é tão pouco tempo agora que a gente tem que esperar, que realmente já dá para riscar no calendário e ver que está muito pertinho mesmo. Então eu vou ser repetitiva já, vou seguir aquela minha linha dos outros anos de que temos que esperar a corrida para poder definir alguma coisa, mas é claro que aqui no Café a gente pode palpitar muito, às vezes acertar, às vezes errar, mas a gente está aqui para discutir, né? Então bora lá para mais um programa. Sim, sem sombra de dúvidas, vamos discutir bastante como sempre. Afinal de contas, juntando todos os blocos do programa, são mais de 3 horas de discussão por semana do programa principal e em breve nós teremos novidades para você que vive nos perguntando, e o Cafeteria, vamos voltar e vamos falar muito a respeito disso. Mas no programa principal são 5 categorias e tivemos outras 2, além da Fórmula 1 que vamos dar destaque por começar nessa semana, que tiveram provas nesse final de semana. E para já dar a introdução da MotoGP, eu chamo o Fábio Campos para dizer o seu bom dia, boa tarde, boa noite e responder brevemente. Fábio Campos, o prenúncio de André Dovizioso e Marc Marques brigando novamente em 2018 é um prenúncio positivo desse ano da MotoGP? Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Olá para você, Rosa, olá, Bárbara e demais colegas que ainda serão apresentados, né? Será, né? Que é um só. Do programa de hoje, ouvinte, claro, que está sempre aí acompanhando a gente sempre agradece, né, a presença do ouvinte aí fazendo o download, ouvindo a gente. Olha, em primeiro lugar eu fiquei com medo que você fosse me perguntar se eu gostei, né, da abertura, o que já
correria o grande risco de eu me levantar da mesa e nem terminar o programa. Porque é impossível não gostar. Mas você, muito bem, não fez essa pergunta que eu temia que você fizesse. Quanto ao prenúncio, é engraçado porque a MotoGP mostrou exatamente o que os testes desenharam, né? Se a gente tem uma Fórmula 1 que a gente não sabe até que ponto esses testes valem alguma coisa, né? A grande suspeita que a Mercedes será um grande foguete mais uma vez, talvez até mais do que no ano passado, mas a MotoGP aplicou o que os testes desenharam, Marques contra Dovizioso. Os dois que se destacaram, os dois que vieram mais fortes, os dois que fizeram uma pré-temporada bem com tempos bem consistentes, se encontraram na pista até a última curva. Só, Rosa, que o positivo não é que são esses dois que fazem o prenúncio. O positivo é que você viu o Rossi chegando em terceiro, você tem o prenúncio de um Zarco que faz o que faz, né, que larga na pole da maneira sensacional que fez e daí vai. Você tem o prenúncio de uma corridaça que fez um Crutchlow, de uma corrida de recuperação maravilhosa que fez um Viñales. Então não se limita a Dovizioso e Marques. O bom da MotoGP é que tem 20 prenúncios para a gente acompanhar ao longo de 2018. Então vamos acompanhar todos esses pilotos que fazem o espetáculo da MotoGP. E claro, nesse programa iremos discutir muito o que aconteceu lá no Catar, na primeira prova da temporada. E em Punta del Este, no Uruguai, tivemos mais uma etapa da Fórmula E. E para dar a introdução e dar também o seu bom dia, boa tarde, boa noite nessa edição do programa, Diogo Gomes. Aliás, já aproveitando o ensejo, Thiago Raposo, como o Fábio Campos mencionou na abertura dele, não vai estar presente nesse programa. Então, Diogo Gomes é o representante que falta e ele vai falar. Diogo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Jean-Eric Verne, finalmente chegou a hora dele conquistar um título de primeira grandeza? Seja muito bem-vindo. Grande Thiago Santa Rosa, obrigado. Prazer falar com você e com os membros da bancada, para todo o público do Café com Velocidade também, claro. O campeonato atinge a metade, né? São 6 provas agora. Jean-Eric Verne, numa temporada até aqui absolutamente incrível, né? Pior classificação, né? Pior resultado de corrida foi a 5ª colocação, então merece a posição que está, né? E nesse final de semana, mais uma corrida incrível dele, mais uma vez mostrando um ponto que eu não conhecia dele em outras categorias, mas que na Fórmula ele está se tornando um grande craque, que é em defesa de posição, ele deu um verdadeiro show, né? E a gente vai tratar de nuances aí da corrida, a pista não exatamente favorecendo as ultrapassagens, algumas recuperações bem interessantes ali pelo meio do pelotão, mas mais uma etapa da Fórmula E aí que completa a metade da sua temporada e vai tentando se desenhar. Sim, e nós vamos tentar desenhar também quais são os cenários, quais são as possibilidades aí desse campeonato que já, a partir de agora, já vai para o final dele, né? Enquanto nós estamos começando a falar de algumas categorias, a Fórmula E já está indo para o seu final. Isso não impede em nada de nós, aqui no Café da Velocidade, fazer as melhores ou tentar fazer as melhores análises possíveis para você, ouvinte, que escuta o Café com Velocidade. Aliás, para você, ouvinte, sempre vale esse recado, né? Caso queira apoiar o Café com Velocidade com qualquer quantia, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Lá vai ter todas as instruções para você virar um apoiador, e seja com R$1 ou com R$1.000, isso vai da sua possibilidade, você nos ajuda a fazer o programa. Tanto com a armazenagem dos programas, o histórico de todos eles guardado dentro do Podbean, a plataforma que nós utilizamos para hostear o Café com Velocidade, seja com ações de marketing de diversos pontos que a gente já fez, ações bem legais, bem interessantes com os apoiadores ou mesmo com o público em geral e outras ideias que vão surgindo ao longo do ano. Então, caso queira apoiar, sempre lembrando, apoia.se/Café com Velocidade. Tem lá a lista de todos os apoiadores. De uns tempos para cá eu até não pego a lista, acho que faço isso errado. Eu devia falar assim sempre os nomes de todo mundo com pompa, com dignidade,
exclusividade, porque vocês que mandam aqui. Nós só somos guiados por aquilo que vocês nos proporcionam e dão essa possibilidade a partir do apoio de vocês. Então, chega de enrolar, vocês apoiadores estão esperando um grande programa e vão ter esse grande programa. Aliás, aí vale para apoiador ou não, o programa, o Café com Velocidade, precisa da sua participação, então não deixem de mandar e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com. Na semana passada eu elogiei bastante a participação dos ouvintes. Essa semana tivemos um número reduzido de e-mails, de comentários. Então já vale aí esse lembrete no início para que possamos fazer um roteiro personalizado e que vá de encontro àquilo que todo mundo espera. Bom, aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Como eu falei, nós tivemos pouquíssimos comentários, tivemos uma consideração do programa da semana passada, então esse primeiro bloco vai ser diferente, vai ter uma pequena pausa agora, já vamos para considerações e depois já vai começar o bloco de Fórmula 1, falando a respeito do que vai vir, ou do que esperamos que virá a partir desta primeira etapa. Vamos primeiro para as considerações. Começando aqui então as considerações e assim, as considerações dessa semana não serão muitas considerações. Aliás, não posso nem usar o plural para falar sobre elas, né? Porque só tivemos uma. Então, fica aqui o registro, né, de a consideração do programa 554, ou um pequeno comentário que o nosso caro Marcelo Cesarino mandou, né, Bárbara Franzin? Aliás, ele sempre manda por você, né? Ele manda os comentários para você faz a ponte aqui, coloca pra gente e nós botamos para discutir aqui no programa. Ele mandou o seguinte, vou colocar aqui para todo mundo ficar sabendo o que ele falou, né? Concordo com as explanações do Mestre Campos. Mestre Campos deve ser você, Fábio. Começa com uma piada, né? Pois é. Uma piada. Mas semana passada ele disse que Patrese e Butsen eram a pior dupla tecnicamente que a Williams teve na história. Respeito, mas não concordo. Primeiramente, não disse isso. Não disse isso. Já corri então, Cesarino. Disse a mais recente que eu conseguia me lembrar. Não disse que era a pior da história. Mas vamos ver o que ele falou completo aqui. Ele não falou depois quais os nomes dos piores pilotos, enfim, mas vamos terminar. Primeiramente, realmente não foram pilotos excepcionais, mas foram dois pilotos que chegaram com boa experiência na equipe, sem comprar vaga. Colocou isso entre duas vírgulas aqui, sem comprar vaga, com um motor Renault aspirado totalmente novo, numa Fórmula 1 muito competitiva, que tinha 35 carros para classificar e que 26 corriam. Os dois venceram corridas, fizeram pole position, e o Patrese foi terceiro colocado em 89. Foram mesmo os piores que a Williams teve? Acho que aí eu vou dar até a mão a palmatória aí para o Cesarino ou Campos. Tudo bem que você não disse que é a pior dupla, mas o que ele expõe é que talvez naquele período eram pilotos bem competitivos, perto de alguns outros que tinham, já que o cenário que ele mostrou, é claro, havia uma grande gama de pilotos buscando correr só nas etapas da Fórmula 1, e os resultados deles, no final das contas, no final da história deles, tiveram alguma relevância, só não foram relevantes como a história da Williams. Mas aí é com você, Campos, de responder, já que você que é o mestre aqui. Não começa. Não, eu acho que é legal a interação com o ouvinte, porque às vezes a gente é mal interpretado, ou a gente até se expressa mal, né? E a gente é bom a gente colocar os pingos nos is. Eu não quis dizer que era uma dupla ruim. O que eu quis dizer naquele momento do programa é, puxando as duplas da Williams para trás, né, voltando aqui ano a ano,
A que eu consigo chegar até mais longe aqui na minha cabeça, que seja a pior, que eu acho que de lá para cá as duplas foram melhores, eu fui até 1990 com Bulsen e Patrese. Não disse que eram pilotos ruins, não disse que eram pilotos pagantes. Eu disse que comparativamente, porque depois chega Mansell, chega Prost, comparativamente, talvez aquela tenha sido a dupla de lá para cá, nem fui até mais para trás de 90, porque já ia ficar na dúvida, né, de 89, 88, enfim. Então, daquele momento para cá, era a mais fraca. Considero até mais fraca do que Maldonado e Senna, que foi uma dupla que o Thiago Raposo colocou aqui na discussão, né, para ser questionada. Então foi só isso que eu quis dizer. Era comparativamente a outras duplas que a Williams teve, mas eu não disse que eram pilotos necessariamente fracos, embora o Bulsen tinha uma força de bastidores ali, financeira, que o ajudou. Mas não quis dizer que eram pilotos ruins, os piores da história da Williams, não. Só das que eu conseguia me lembrar, talvez fosse até onde eu cheguei ali da mais fraca. As outras eram melhores do que as de 90, só isso. Diogo Gomes, rapidinho, você que é o mais novo aqui, qual que é a sua visão sobre esse assunto das duplas da Williams, a partir desse comentário que fez o Fábio Campos? Ele lembrou bem dessa dupla mais lá de trás, né? Assim, eu acho que a coisa começa a ir pro ralo quando a equipe assume uma posição... Não tinha. O ralo é só esse ano. Não tinha ralo naquela Meu época. Deus. Eu tô em silêncio porque eu não acreditei que eles fizeram essa piada. Pois é. A coisa toda degringola, olha só, não tem piada pra isso. Quando eu acho que a equipe começa a criar uma maneira muito específica, para não usar uma palavra tão ruim, para escolher pilotos. E tá certo que esse ano nós não sabemos ainda, pode ser que, sei lá, os Tiroscos sejam uma surpresa, apesar de eu não exatamente esperar isso, mas eu acho que o ano que mais me deu até uma agonia de ver, para ser bem honesto com você, foi 2012. Apesar do bom desempenho do Maldonado, que eu já citei aqui 1 milhão de vezes, só a classificação dele em Singapura, eu já falei aqui 1 trilhão de vezes para as pessoas assistirem. A vitória na Espanha 2012, que é incrível, mas mesmo assim é um piloto que ele vinha de um 2011, que teve ali um GP de Mônaco interessante, foi o ano de ser ali na Fórmula 1, mas assim com muitos altos e baixos, sabe? E aí entre o Bruno Senna, que é um piloto que eu sempre duvidei, até tenho diminuído essas dúvidas, acho que ele está se encontrando na carreira por outros lados, mas quando foi anunciado ali Maldonado e Bruno Senna, eu confesso que bateu certa agonia, talvez seja a expressão. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai sair disso? E o Bruno Senna teve um ano pífio naquele ano, o Maldonado teve um ano bem interessante, mas a Williams vem escolhendo pilotos de uma maneira bem estranha há um certo tempo. E isso quebra esse tipo de discussão, né? Eu acho o seguinte, se a Bárbara quiser, pode entrar também na discussão. Primeiro eu discordo que o Bruno Senna teve um ano pífio em 2012. Eu não acho que o ano dele foi até bem... Ele ia mal nas classificações, mas ele pontuou, acho que o triplo de corridas do Maldonado, embora, claro, a efetividade conta, e eu não estou dizendo que ele andou mais do que o Maldonado, porque o Maldonado tinha tem essa marca, que é aquela corrida que ninguém nunca mais vai esquecer, que é aquele Grande Prêmio da Espanha em 2012. Mas eu vi muito, desculpa te interromper, eu vi muito o Bruno Senna igual as 3 primeiras corridas do Ocon, pronto, que a gente sempre tanto fala do ano passado. Eu lembro da corrida da Malásia, foi a corrida que ele caiu para a última colocação, eu não lembro a razão, não sei se por um erro da equipe, por algum acidente, mas ele vem se recuperando de uma maneira incrível e termina acho que em 8º. É a grande corrida para mim dele no ano, que foi a segunda corrida daquele ano. A vitória do Alonso, daquela Ferrari, enfim. Ele fez uma corrida na Hungria, se eu não me engano, que vale lembrança também. Se eu não estou enganado, foi na Hungria. Sim, que inclusive ele classificou bem. Foi uma das pouquíssimas do ano que ele conseguiu classificar bem. De resto, eu vejo muito pontuando com certa frequência, mas é o famoso 9º, 10º, que eu não sei. Eu tenho sérias dúvidas sobre aquela temporada dele. Eu chamo de esmola, inclusive. Ele até conseguiu pontuações melhores, que precisa, porque 9º e 10º eu também, eu não considero, foi essa a nossa, né, discussão do Ocon no ano passado, que todo mundo aplaudia as 10º colocações dele, e eu não. Depois ele começou a fazer muito mais do que isso. Agora, a questão, voltando para o Cesarino, voltando para a Williams, né,
é que por mais, e aí não sei, talvez eu esteja discordando também do Diogo Gomes mais um pouquinho, né, para manter aqui o hábito do café, uma coisa é que Bruno Senna e Maldonado eram pagantes, não existia a menor dúvida. Não existia a menor dúvida. Só que aí vem o grande cerne da discussão. Que piloto chega à Fórmula 1 hoje com quantias financeiras é uma realidade, né? Uma triste realidade. Que não exista mais aquele cara que exploda na GP2, na Fórmula 2, ou na Fórmula 3, GP3, enfim, já vai acabar essa dúvida, vai ficar uma só, que alguém vira e fala assim, esse cara eu vou bancar. Não, peraí, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Esse cara vale a pena entrar no meu programa. Hoje, ou o cara entra no programa de desenvolvimento lá atrás, quando é muito mais incerto, né, os programas de desenvolvimento, nessa ânsia de pegar o cara e não perder, começam numa fase muito mais incerta do que se pegar, eu não sei porquê, né, não pega um cara de Fórmula 2, às vezes acontece. Né, e, opa, esse aqui entrou no programa de desenvolvimento da equipe tal, da Red Bull, ou da Ferrari, que são dois que falam mais alto, ou da Mercedes, ele já vem de lá de trás. Então não se pesca mais o cara ali pelo talento. Ou o cara já vem com a bagagem e já tem o seu caminho para a Fórmula 1 selado. Eu já posso citar aqui para vocês o George Russell, o Mick Schumacher, provavelmente, a não ser que faça muito ruim esse ano. São caras que você já sabe que vão chegar. Como era o Leclerc, você já sabia que eles iam chegar. Lando então, Norris. Lando Norris, bem lembrado. Então a gente não... Eu comecei a acompanhar automobilismo de base em 2000, exatamente no ano 2000, quando inclusive o Bruno Junqueira foi para a Petrobras Júnior, não sei se vocês se lembram, a Petrobras Júnior, equipe de Fórmula 3000, né? Para ver o piloto quem conseguiria chegar à Fórmula 1. Eu quero ver quem vai... Hoje a gente assiste para saber como vai chegar, porque a gente já sabe quem vai chegar, e tem uns que a gente já sabe que dificilmente vão chegar. Então, esse é o grande problema. Que a Williams tinha em 2012 dois pilotos pagantes, ok. E aí, agora sim, eu vou tocar no ponto que eu citei, que talvez discorde do Diogo, é que a história de Bruno Senna e de Pastor Maldonado, nas categorias de base, mesmo não sendo brilhante, mas era muito mais rica do que a história de Lance Stroll e Sergei Sirotkin. O Bruno Senna, na GP2, fez exibições de se tirar o chapéu, embora não tenha sido efetivamente campeão. Mas teve roda com roda, quando era da Arden, que tinha a pintura da Red Bull, inclusive era o carro Red Bull, depois quando ele foi para aquela A Sport, que era aquele carro vermelho e azul, daquela temporada que ele atropela o cachorro, na entrevista que a gente fez com ele, a gente até citou esse momento, enfim, tá aí no banco de dados, que só sobrevive por causa dos nossos apoiadores, então tá aí quem quiser, mesmo não sendo apoiador, quiser se beneficiar disso, dá para buscar aí no cafécomvelocidade.com.br e achar essas entrevistas que a gente fez há 2 anos atrás, com o Senna, com Alexandre Barros, com Augusto Farfus, com Hélio Castro Neves, enfim. Lucas de Graça, tem uma. Aliás, poxa, que vontade de entrevistar o Lucas de Graça de novo. Enfim, esses caras fizeram. E o Maldonado tinha uma história, Diogo Gomes há de se lembrar. O Maldonado, ele tinha uma história de ser muito rápido, e a Fórmula 1 confirmou, né? O Maldonado, ele continuou, enquanto muitos pilotos, como Daniel Ricciardo, por exemplo, viram monstro quando chegam na Fórmula 1 e eram monstrinhos, pequenininhos. Sei lá, esqueci o nome daqueles monstrinhos de brinquedo. Eram brinquedinhos quando estavam nas categorias de base. Gremlin, bem lembrado. O Schumacher é um caso assim, era um piloto discreto e virou o monstro que virou. O Maldonado foi exatamente o que ele foi na Fórmula 1 nas categorias de base. Rápido, que bate. Rápido, que é inconstante. Mas o Maldonado tinha, por exemplo, uma história com o Mônaco, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém ter. Nunca vi nenhum piloto ter. Porque o Maldonado ganhou em Mônaco na 3.5, World Series, ele brilhou em Mônaco na GP2, ele brilhou em Mônaco até nas corridas que ele não ganhou, ele ia chegar em 5º lugar em Mônaco em 2011, quando tomou uma porrada do Lewis Hamilton, e saiu da prova, ele ia chegar em 5º, talvez até em 4º, isso já na Fórmula 1 com a Williams. Então, Cesarino e ouvintes, a grande diferença para o que está acontecendo na Williams em 2018 é exclusivamente o dinheiro. É o que me incomoda. Porque não é uma Sauber. Já é ruim quando acontece com a Sauber. Já é péssimo ver a Sauber manter um piloto pelo 5º ano seguido, um piloto que já não pontua 3. Sendo que os seus companheiros foram claramente mais rápidos do que ele. Já é triste ver isso acontecer com a Sauber. Ver isso acontecer com uma equipe do tamanho da Williams, que a Williams ela não é uma equipe qualquer, ela está se colocando como uma equipe qualquer, mas a história não deixa que ela seja uma equipe qualquer. Então, ver a Williams chegar num ponto de que
de renegar qualquer tipo de trabalho técnico feito pelos seus pilotos e simplesmente trazê-los por questões financeiras, como o Diogo falou, pode até dar certo. Eu até acho, embora os testes tenham me deixado um pouquinho mais preocupado, mas eu até acho que o primeiro carro de Paddy Lowe pode vir alguma coisa boa. Poderia ser um super carro, embora, repito, os testes não tenham tido essa afirmação, mas teste é teste, a gente vai ver na Austrália, quem sabe a grande surpresa da Fórmula 1 na Austrália pode ser a Williams. Pode ser a Williams, por que não? Embora eu acho que vai ser a Haas, mas pode ser a Williams. Porque a Force India a gente já nem considera tanto surpresa assim, né? Que a Force India vai vir com um novo carro lá e pode brilhar, a gente já mais ou menos faz essa matemática. Mas pegar, mesmo o carro podendo ser bom, pegar pilotos dessa forma, eu acho muito, muito pequeno para uma equipe tão grande. Bárbara Franzin, quer adicionar alguma coisa ou já posso tocar o barco aqui? Eu estava só refletindo mesmo enquanto vocês falavam e algumas notícias que eu li esses últimos dias também, que é bem isso mesmo, né? Antes a gente ficava acompanhando a carreira do piloto e torcendo para ele chegar lá porque a gente sabia que tinha potencial na pista e não financeiro. A gente sempre soube dessa importância de ter o dinheiro, mas a gente prezava, né? E se prezava muito mais o talento e realmente hoje em dia o grid cada vez mais, infelizmente, quem levar mais dinheiro vai ter a maior chance ou que desde o início da carreira mesmo for apoiado por programas e ter uma equipe bancando por trás. E se eu não me engano, só 4 pilotos desse grid atual da Fórmula 1 não tem nenhuma ligação com esses programas de preparação de pilotos, e justamente aqueles que conseguiram trazer dinheiro para a categoria. Então, é uma informação meio curiosa e é um cenário que a gente, infelizmente, né, tem que entender e aceitar, porque eu imagino que vai perdurar por um bom tempo. Apesar de, falo por todos aqui, a gente querer que os talentosos realmente cheguem, mas infelizmente não vai ser assim, não vejo num futuro breve. E vai piorar, né, Bárbara e Rosa? Porque com o fim da Fórmula 3, a gente estudou isso na faculdade, né? É lei da... Muita gente, até dependendo do curso, é uma coisa que praticamente, muito curso, primeiro ciências humanas, estuda. É lei da oferta e da demanda. Né? Com menos cockpits, nas categorias de base, os cockpits vão ficar mais caros. Com os cockpits ficando mais caros, prevalecerão menos os talentosos e mais os endinheirados. Então é por isso que eu estou batendo nessa tecla no Twitter, estou batendo nessa tecla aqui no café. Serei repetitivo propositalmente. O caminho para o futuro do automobilismo está ficando muito ruim. A renovação corre um grande risco. Porque é isso, é menos lugar e a Fórmula 1 vai cada vez mais sendo... Ela não é hoje. Ela é o território dos melhores pilotos do mundo. Acho que todos concordamos. Mas o percentual de pilotos endinheirados está crescendo. Se ela chegar num ponto de 50-50, se a gente puder dizer como a gente fez na Fórmula 2 no ano passado, o Diogo há de concordar comigo. A gente tinha na Fórmula 2 no ano passado mais ou menos 50-50. Pagantes, talvez até mais do que 50, o que é gravíssimo no grid da Fórmula 2. De pilotos que estão absolutamente comprando lugar, sem nenhum tipo de construção, evolução de carreira. Na Fórmula 2 chegou a... talvez a gente tenha que pegar o grid do ano passado para ir um por um, né? Talvez a coisa para cafeteria, hein? Uma boa sugestão de pauta. Abrir isso aqui para fazer rapidamente, mas eu não vou citar nome por nome, claro, mas é mais até, eu acho, cara. Eu acho que é mais. Até de 50. O que é gravíssimo, gente. A gente ter na categoria que é a segunda principal, ou a primeira de escada, né? A primeira para fornecer talento para a Fórmula 1, a gente ter mais de 50% de piloto pagante. Isso lá na frente, enquanto nós temos Alonso, Vettel, Ricardo, Verstappen, nós vamos nos deliciar. Vamos nos deliciar, não tem problema. Mas um dia esses caras vão parar. E aí quem vem atrás? Repito, é muito no si isso que eu estou falando. Não há nenhuma garantia de que vai despencar. Mas o talento, mas que o cenário hoje não é favorável, não é favorável. E só o que eu queria adicionar, que fazendo até um contraponto, a gente sempre tem essa mística, né, da Fórmula 1 ser a categoria topo, onde todo mundo quer chegar. Eu acho que às vezes o lado, se é que pode chamar de positivo, da gente tirar
desses talentos que não conseguem chegar e que cada vez mais eles estão expandindo, indo para outras categorias, não quer dizer que é o fim da carreira. Então, a gente vê muitos pilotos jovens que não conseguiram se sustentar na Fórmula 1, mas foram para uma Fórmula E, estão correndo de Endurance, estão indo para a Fórmula Indy. Então, acho que pelo menos isso eu vejo como um lado positivo que abre leque para outras categorias. Às vezes até as pessoas ficam interessadas em acompanhar mais, porque, vi aquele piloto na Fórmula 1, ele andou só uma temporada, será que ele é bom? Vou dar uma olhada onde ele está correndo agora. Então, eu não sei ainda se é o ideal, mas é aquilo que a gente sempre diz aqui, né? Que existe vida além da Fórmula 1. Precisamos encerrar esse bloco, Babi, Campos e Diogo, mas eu tenho certeza que essa discussão já deriva um programa especial, principalmente porque teríamos que analisar um histórico das categorias de base em conjunto com o momento, né, que essas categorias viviam no passado ou vivem agora, para poder entender e dar essa visão por completo, né? A ideia está aí, a ideia está posta, eu acho que ficou bem claro, e isso por conta da discussão e da, vamos dizer, opinião do Cesarino sobre a dupla da Williams. Então, pessoal que está ouvindo o programa, viu? É assim que se desenvolve os temas aqui no Café da Velocidade. Um e-mail deu, não é nem um e-mail, né? Uma mensagem que ele manda mensagem para a Bárbara rendeu um bloco. Esse é o poder que você tem, ouvinte do Café. Isso, é o que o Campos disse. Se você quer ouvir alguma coisa, mande a sua ideia aqui que a gente vai desenvolver. Tem potencial para desenvolver até um programa inteiro. E daí sempre surgem ideias e possibilidades. Mas, como eu falei, já esse bloco de considerações, que só teve uma consideração, fica por aqui. Na verdade, o bloco vai ser cortado assim, ó. A gente vai dar uma pausa e já vai começar a falar de Fórmula 1. Não é nem um bloco dividido do programa, como fazemos sempre, né? Vamos fazer só uma pequena pausa e já na sequência começa a Fórmula 1. Bom, e agora vamos começar esse bloco da Fórmula 1 de fato, depois das considerações rapidinhas, como eu disse. E a Fórmula 1 também acho que vai ser rapidinho, né, pessoal? Porque a gente já discutiu ao longo dessas últimas 2 semanas, os últimos 2 programas que gravamos sobre os testes da Fórmula 1, algumas expectativas, algumas coisas sobre as equipes. E eu vou ser bem sincero, acho que esse ano, até por conta de como se propõe o regulamento e tudo mais, não tem muito o que esperar de surpresa. Acho que as equipes vão vir numa mesma toada, exceto pela questão ali dos motores, que Fábio Campos eu sei que tá louco para explicar isso, mas antes do Fábio Campos, Diogo Gomes, o que você tem a falar sobre esse assunto da Fórmula 1? Claro, se tirar do mudo ajuda para falar, né? Foi agora? Opa, claro. Vamos continuar. É jornalismo verdade aqui. Eu tive um pequeno problema com o meu microfone. Peço perdão. Bom, vamos lá. A gente puxa esse assunto da paridade. Né? Paridade é um termo bom pra gente traduzir? Sim, né? Paridade. Sim. Paridade Quando de motores. Você usa termos em português, você sempre brilha. Mas é uma tradução literal, né? Bem literal, porque às vezes... Quando você fala PU, você não brilha. Quando você usa termos em português, você sempre... Mas se falar o P, tá tudo certo. Claro, você tá simplesmente fazendo as iniciais da língua portuguesa. Que ranzinza você. Mas vamos lá. É um ponto muito interessante, porque assim, você parte do princípio que, ok, em tese, os motores são os mesmos. Mas aí você começa uma temporada com a FIA mandando uma carta informativa, qualquer que você queira chamar, formal para todas as equipes, para todas as fornecedoras de motores, afirmando que, por regra, o motor que vai estar no seu carro vai ter que ser exatamente igual ao motor que está na equipe privada. Aí isso me levanta alguns questionamentos. Por exemplo, ponto 1, quer dizer que antes não era? Ou era e a gente
achava que era ou não era, enfim, fica meio confuso. Mas a Mercedes tinha um determinado que a mais ali que ela usava na classificação. Não, mas é porque isso aí é ligado ao chassi. Enfim, fica difícil de entender essa parte, entendeu? E aí quando a FIA vem dar esse testamento, vamos colocar dessa maneira, você fala, peraí, então tem alguma diferença, ou tinha alguma diferença. E aí vão questionar o Christian Horner sobre, e a resposta do Christian Horner foi, pergunte a Claire Williams, né, insinuando que a Claire Williams teria falado algo nesse sentido, num ponto de afirma que, olha, talvez tenha alguma diferença de motores. E aí vão até a Claire Williams e ela fala, não, sem nenhum problema. E aí vão a Mercedes fala, bom, essa regra pode ter sido para as outras fornecedoras, mas não foi para a gente porque nós nos comprometemos a dar o mesmo motor. Então, fica essa celeuma aí, esse vai e vem, esse vem e vai danado, que é difícil de entender, mas assim, essa relação cliente, fornecedor e cliente é uma coisa que é muito complicada, é uma coisa que nós temos um conhecimento, nós, aí bota mídia, aí bota, enfim, uma série de pessoas tem um conhecimento muito limitado sobre essa parte, até porque vai em contrato e para você ter detalhes sobre isso é muito complicado. E cria-se essa grande coisa que às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que entende, e aí depois vem algo nesse ponto e você fala, peraí, então eu voltei para a estaca zero. É essencial ter a paridade. Agora, se isso está sendo respeitado, ou se era respeitado antes e como vai ser agora, é que eu tô meio que tentando entender como vai funcionar tudo ainda. Fábio Campos. A questão toda aí, Diogo, é o seguinte, quando a gente diz aqui, há muito tempo a gente vem batendo na tecla, né, de que a tecnologia chegou num ponto que excede o que deveria, pelo menos na minha opinião, ela bate muito nessa questão. Por quê? A equipe, ela entrega o mesmo equipamento para outra. Ela pode alegar isso e ela pode bater no peito e dizer, tá vendo? Estamos entregando o mesmo equipamento para os nossos clientes. Só que a grande questão é que o modo como esse motor opera, né, é tudo software, gente. É tudo a eletrônica. Então, as equipes passam segundo as informações que eu obtive, a realidade do que aconteceu de Renault e Toro Rosso no ano passado. Né? Que essa frase do Christian Horner, pergunte para Claire Williams, pode ser verdade, mas pode ser também um jeito de desviar o foco do que a Toro Rosso, sem dúvida nenhuma, deve ter gritado a respeito da Renault. Foi uma coisa tão clara e escancarada o que aconteceu no final do ano passado. Né? E até fora de padrões, né? Porque eu não me lembro de tamanha reclamação na era moderna, da Fórmula 1, entre uma fornecedora e uma equipe, né? E assim... Teve em 2015 a briga da Red Bull com a Renault, que o Christian Horner era visto entrando no motorhome da Ferrari, no motorhome da Mercedes, para pedir Mas motor. aí talvez seja algo... essa briga da Toro Rosso nada mais é do que uma continuação, né? É uma guerra que já vem declarada há algum tempo, né? A diferença da Toro Rosso foi que se viu no Grande Prêmio do Brasil dedo na cara, né? Quando as câmeras pegam dedo na cara, que foi o Franz Tost e o Cyril Abiteboul da Renault, o Franz Tost da Toro Rosso, quando é assim, claro que o impacto das manchetes fica muito mais sólido. Mas o que aconteceu ano passado, ou os dois pilotos da Toro Rosso são muito ruins, ou houve ali alguma coisa muito grave feita na questão dos motores. E o que a Renault alega, a Toro Rosso alega, ela não alega isso oficialmente, isso é o que se pega ali de conversas em off, é que é justamente isso. Uma equipe dá o motor para outra igualzinho, e isso duvido que a Mercedes não faça. Só que o software que opera o motor não é igual. Não dá igual. Então, um software faz com que o motor renda mais do que o outro. Tá? E isso é fundamental, né? Exatamente. Então, você dá ali Porque os motores hoje, gente, tem muitos modos de funcionamento. Né? É modo 8, é modo 6, como é que chama da McLaren? Y, Yellow G, uma coisa assim, Yellow G4. Enfim, eu não sei os modos, Fábio Campos, mas eu vou falar uma coisa... eu vou falar uma coisa a respeito de atualização de software. Hoje mesmo, nós podemos gravar um programa, todos aqui têm que estar na última versão de um aplicativo específico, que é o Skype.
esse programa, ele é bem simples a composição. É uma chamada de áudio entre 4 computadores diferentes. Imagina um software que controla desde ligar os motores até toda a parte de enviar a telemetria para os boxes, ainda por cima fazer todos os alertas, alarmes, tudo automaticamente. Tem uma tecnologia embarcada muito grande. Então, a gente está falando de muita coisa assim envolvida, né? Diferente. E os softwares, o que eu queria complementar desse ponto é a Honda, por exemplo, sofreu muito com software. Tá claro para mim que o grande problema da Honda nessa volta à Fórmula 1 não é em si a tecnologia mecânica, é o software. Ficou claro para mim que ela, teve muitos problemas por conta disso. Mas continue, Campos. Não, só para a questão que é o foco aqui, que é a questão do giro do motor, né? Porque você pluga ali o software que faz o motor girar mais do que o outro, é simplesmente isso. Então o motor é igual, mas, e aí é que entra a FIA, a regra agora da Federação Internacional de Automobilismo, que promete olhar isso, que promete verificar isso. Se ela verificar isso mesmo, como ela está dizendo, nos detalhes mais mínimos possíveis, aí talvez a gente chegue num dia de poder falar, de poder garantir, o que é muito difícil, porque existem subterfúgios diversos, mas a gente chega pelo menos muito mais perto de poder dizer, porque hoje a gente não tem garantia absolutamente nenhuma, né, ou até hoje, né, até 2017, para ficar certo, né, nenhuma, porque a gente viu, a McLaren disse adeus à Mercedes justamente por acreditar que, olha, não vamos ganhar deles com um motor igual. Os caras viraram a equipe, né, os caras, não é que eles viraram a equipe, eles já tinham virado a equipe desde 2010, mas eles viraram grande, eles já estão em posição de equipe com E maiúsculo, então vamos sair, porque não vai dar para brigar com eles. Então, esse é um ponto, uma pecinha do quebra-cabeça. A outra é o que aconteceu ano passado, que eu repito, ou ele teve essa questão do motor, ou nós vamos descobrir que o Hartley e o Gasly são muito ruins, porque o que a Toro Rosso fez no ano passado, no final, foi o Hartley até deu uma declaração que faz sentido. Ele falou, eu estava absolutamente com estafa, né? Foi a expressão que ele usou em inglês, mas ele disse algo desse respeito. Ele falou, eu estava totalmente desgastado. Eu fiz em 8 finais de semana, eu fiz 8 corridas. Ele me falou, somando, né, o WEC com a Fórmula 1. Então, tudo bem, releva-se, vamos ver o que vai acontecer. Embora hoje estejam todos muito felizes, né? Toro Rosso está feliz, a Honda está feliz, estão todos trabalhando muito bem, enfim, uma está tirando proveito de ser uma equipe principal de uma montadora, está tendo toda a atenção por causa disso, que nunca teve na vida, e a outra está curtindo ter uma liberdade de troca de ideias, de mexer, enfim, de influenciar o trabalho de uma equipe que ela não tinha quando era a McLaren. Então a questão é toda essa. A FIA está atrás muito dessa. A FIA vai correr atrás de 2 questões esse ano. Essa questão do giro dos motores e a questão do queimar óleo das equipes que queimam óleo, transformam o óleo, para não ficar entrando aqui no detalhe muito técnico, mas transformam o óleo em combustível, usam um tipo de óleo na classificação, outro tipo de óleo na corrida, e é difícil pegar, eles estão dizendo que o da classificação vai ser difícil, porque o carro vai chegar com muito pouco combustível, então eles acham que vai ser difícil da FIA detectar que foi usado o óleo, porque o óleo na classificação é mais fino, né? É menos viscoso, porque ele pode queimar mais rápido, e o outro não pode ser tanto, porque a peça não pode ficar batendo muito na outra durante a corrida, senão quebra. Então, e se não me engano, em linhas gerais, se não me engano, isso foi por conta da Ferrari o ano passado, né? Que começou todo mundo estava fazendo, né? A Mercedes também fez, as duas fizeram, chegou um ponto no Grande Prêmio da Bélgica do ano passado que as duas disputavam quem estava queimando mais óleo. Então isso virou uma conversa e se decidiu, não é nem que proibiu, se limitou, pode-se fazer, mas é 0,6 a cada 100 litros. Pode-se queimar 0,6 litros de óleo a cada 100 quilômetros, desculpa, falei 100 litros errado. A cada 100 quilômetros pode-se queimar 0,6. Então, se limitou, enfim, aí é aquele universo absolutamente técnico da Fórmula 1, mas que é bom a gente passar pelo menos por alto para o ouvinte
saber quais são as mudanças que às vezes a gente não vê, às vezes não, né? A gente não vê o óleo sendo queimado nunca, mas que podem ter influência, sim, em certos desempenhos, em avanços, em retrocessos. Enfim, vamos, a partir da Austrália, ter um desenho disso aí, se isso aí tem algum impacto ou não. Bárbara Franzin, você já falou algumas vezes que assuntos técnicos não lhe interessam muito. Ela adora. Ela fala, ela é um livro aberto quanto isso. Fala que algumas vezes ela não fica tão ligada em assuntos técnicos, como, por exemplo, esse que o Fábio Campos está trazendo. Mas aí é uma demanda dos nossos ouvintes, né? Tem muito ouvinte nosso. Mas aí a pergunta que eu vou fazer é exatamente nesse sentido. Você tem uma demanda, você tem aí uma questão que pode impactar, pode ser influência nas corridas. E para você, que chega no momento e fala assim, tá vendo uma corrida e fala, nossa, mas o piloto ali tá na frente, tudo, de repente vai terminar uma prova, vê uma punição porque um carro queimou mais óleo, ou porque começou a questionar de novo os motores, o porquê que está acontecendo algum tipo de ajuste, alteração, enfim. Isso aí pode te incomodar como telespectadora de uma boa corrida? Então, vamos por partes. Como diria Jack Stripador. Essa questão de... Não é que eu não gosto, gente. Eu não entendo muito sobre a parte técnica. Por mais, assim, que eu tente ficar antenada no que acontece, eu entendo que falar de um motor de Fórmula 1 hoje é um tema tão complexo, que é dividido em várias partes, cada coisa que você mexe gera uma punição. Então eu acho brilhante que vocês conseguem trazer essa análise técnica para cá, e eu fico acompanhando meio de longe, assim, sem compreender 100%, né? Na verdade, eu consigo entender algumas coisas quando o Arcuri também faz as colunas lá pro Velocidade, que ele consegue descrever de uma maneira um tanto quanto didática essas mudanças todas. E aí vem a questão de ser telespectador, né? Eu me considero aficionada, há anos acompanhando. A gente tem meios de comunicação para falar sobre isso, e eu fico sempre imaginando aquela pessoa que, por um acaso, está zapeando o canal, cai na corrida e fala, vou assistir isso aqui. Nossa, mas por que ele foi punido? Por que ele teve 60 posições para largar ali atrás? Queima de óleo? O que é isso? MGUK? Sabe? E mudança de energia, troca de energia, o que é isso? Então acho que ficou muito complexo, então eu confesso que realmente eu tento entender, mas eu sou da parte de humanas, eu sei que o Campos também mas ele consegue se aprofundar nisso aí, mas eu acho que eu fico com outras partes ali de ver live timing, ficar no Twitter, ver posições, porque esse campo aí não é tanto pra mim não, mas eu penso também, quem fica em casa e sofre sem entender patavinas do que tá rolando. Eu acho que a gente está entrando numa discussão, essa pergunta do Rosa pode levar a gente até para uma discussão aqui inesperada e interessante, né, que é essa questão do peso do lado técnico contra o peso do lado não técnico, né? E aí, por sinal, Fábio Campos, eu até adiciono, isso é o grande dilema de uma Fórmula 1 que tem três donos com pesos iguais e que tem que pensar um em marketing, outro na parte técnica, outro seria o chefão desses dois lados e que daria o voto de Minerva. Então... Não, mas isso para mim não é nem problema, isso é uma solução, isso é ótimo que tenham feito isso, cada um cuidar da sua parte, cada um, né, são partes que não atrapalham entre si, e o bem de uma vai fazer o bem da outra, né, então... E assim, que fique claro que eu falei da Fórmula 1 porque hoje tem essas funções na administração da Fórmula 1, isso sem contar os aspectos que são de gerência da FIA.
Federação Internacional de Automobilismo, que, né, em alguns pontos, principalmente a parte dos motores, né, que a gente mencionou, ela tá muito ligado com Fórmula 1 e vice-versa, né? Então tem algumas questões que entram FIA, tem algumas questões que entram Fórmula 1 como a administradora, que sempre acaba gerando confusão. A gente recebe até e-mails, às vezes, a pessoa fala que é a FIA e não, é a Fórmula 1, a administradora, a Liberty, no caso, que hoje administra. Então tem essas confusões. Mas diga lá, Campos, te interrompi de novo, desculpe. Não, mas isso é até bom que você, em cima disso que você falou aí, é importante lembrar para o ouvinte, né? O ouvinte já sabe, mas é importante lembrar que em 2021 a Fórmula 1 vai tomar um caminho que ou ela vai ressurgir ou ela vai morrer. Né? Então, esses novos motores que vão chegar na Fórmula 1, ou eles vão sepultar de vez um esporte que já está perdendo muita audiência, ou eles vão, que é o que eu espero, e até agora as informações que a gente vai colhendo são de uma linha correta, mas é o momento de virar essa mesa de cabeça para baixo, esse esporte torto em termos de regulamento, doente em termos de distribuição financeira, né, enfim, patético em termos de olhar para o próprio umbigo. É uma expressão que eu já usei no programa de hoje. Então, 2021 é importante deixar isso claro para o ouvinte. Agora, essa questão do lado técnico, que para mim, Rosa, lembrando isso também em cima do que você falou, é a mais importante, por mais que a Fórmula 1 vai investir nas mídias, vai investir na divulgação. Foi lançada essa semana a primeira campanha de divulgação mundial da história da Fórmula 1. Que beleza. Lindo e maravilhoso. Inclusive numa semana que nós discutimos justamente no bloco da Stock Car como o automobilismo no geral se divulga mal. Até dei exemplos lá de corridas lá fora. Então a gente antecipou uma coisa sem saber, né, que acabou sendo relevante durante a semana aí com a notícia que veio da divulgação da Fórmula 1. Mas nada disso é mais importante do que o lado técnico. Né? Dos três que você citou, o Ross Brawn é o mais importante da Liberty. Porque se ele não acertar, não adianta vir promoção, não adianta vir serviço de streaming, não adianta fazer showzinho na cidade, nas ruas das cidades, não adianta. Se a Fórmula 1 não melhorar como esporte, acho que a palavra é essa, e ela tem muito a melhorar, embora haja aqueles que acham que está tudo uma maravilha, mas quem está lá dentro está vendo que tem que melhorar, não quer dizer que está tudo ruim, o ouvinte não leve 8 ou 80, né? A Fórmula 1 ano passado, eu não canso de dizer, ela deu um banho em Fórmula 3, em GP3, essas foram patéticas se comparar com a Fórmula 1. Mas não quer dizer que a Fórmula 1 está no ponto ideal. Né? Há pessoas que gostam de ver 20, 30 voltas sem acontecer nada. Enfim, aí é gosto de cada um. Mas essa questão técnica, vamos voltar aqui para a discussão do programa, né, de saber o lado técnico ou não. Eu sempre tive muito interesse nessa área, gosto de anotar, já comprei revista, já lá fora, inclusive, tem muita publicação disso, e quando eu vi, eu tive até a oportunidade de comprar, né, lá fora se estuda muito mais as matérias lá, do jornalismo impresso da Fórmula 1, é muito mais voltado para o lado técnico do que as daqui, do que as publicações quando existiam, né, do Brasil, existem pouquíssimas hoje. É um lado muito legal. No Café com Velocidade, né, a Bárbara está citando a contribuição, por exemplo, que o Arcuri faz quando vem aqui, e tem muito ouvinte que pede para a gente, olha, faça um programa mais técnico, leve para o lado técnico, dê explicações técnicas. Poderíamos fazer isso aqui. Eu prefiro, opinião pessoal minha, analisar a Fórmula 1 do lado mais esportivo do que do lado técnico. Porque a gente podia passar aqui a pré-temporada discutindo toda essa questão dos motores, a gente podia falar da questão do Freaks, né, a suspensão, o sistema de suspensão, que pela primeira vez a Mercedes, depois do banimento, a Mercedes, um detalhe técnico que muita gente não se atentou ano passado, a Mercedes foi campeão do mundo, tendo projetado o carro para um sistema que foi retirado na pré-temporada, ou seja, ela teve que adaptar o carro para aquela suspensão, que era a suspensão que enquanto a traseira subia, ela fazia a frente baixar, e o contrário, enfim, fazia o carro muito mais estável. A Mercedes, no ano passado, planejou o carro com esse sistema, foi retirado, e ela ainda assim foi campeão do mundo. Esse ano, ela já planeja o carro sem esse sistema. 3 pontinhos. Fica para o ouvinte pensar. Então, estou dando um exemplo aqui de uma situação técnica que pode ser debatida, pode ser explorada, mas eu acho que é mais interessante para os ouvintes, e aí não sei o que meus colegas acham, estamos discutindo aqui a nossa filosofia de programa no ar,
Eu acho que é mais interessante ver a Fórmula 1 do lado esportivo. Passamos um bloco de MotoGP, gravamos o bloco de MotoGP falando de uma questão puramente humana, que é da manobra, da ultrapassagem, do risco, da técnica. Para mim, no meu humilde entender, é muito mais interessante fazer um podcast dessa maneira. Tem espaço, se alguém quiser criar um podcast para fazer técnico, eu acho que terá espaço para isso, terá ouvinte para isso. Agora, eu fico na dúvida se o ouvinte do café, pelo menos a maioria dele, gostaria que a gente fosse muito por esse lado. Eu acho que é importante a gente citar, é importante a gente atualizar, como nós estamos fazendo aqui na pré-temporada, é importante a gente passar pelos assuntos. Mas mergulhar demais aquilo que eu falei, no óleo, por que o óleo é mais grosso durante a corrida e durante o qualifying não, porque no qualifying ele precisa acabar e evaporar, na corrida ele precisa evitar o atrito. E aí, ouvinte, tá aí para você mandar pro Café com Velocidade. Não vou nem cobrar o Diogo Gomes agora, vou falar eu. cafécomvelocidade@gmail.com. O que você acha dessa discussão técnica? O que é válido, até que ponto pode ir, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Fica um bom assunto e eu recomendo, mande antes do final de semana. Porque depois do final de semana só vão chover e-mails, né, Rosa? Falando sobre Grande Prêmio da Austrália, sobre equipe, sobre pilotos. Então eu recomendo não guardar para depois, quem quiser falar sobre esse assunto com a gente. Já temos que falar agora, né? O momento é esse. Logo depois aí do final de semana, já vai ter muito assunto sobre corrida. Se você quiser mandar já a sua dúvida antes, como o Fábio Campos falou, leremos todos, né? Exatamente. Exatamente, fique à vontade. Diogo Gomes, eu sei que você está aí prestando muita atenção e tudo mais. Vamos rapidamente aqui mudar de assunto, só para passar alguns questionamentos que os nossos ouvintes trouxeram. Aliás, no caso, um dos questionamentos do Leandro JF, eu recebi ele na semana passada para o programa anterior, né, o programa 554, só que falei que ia esperar um momento mais oportuno. Como a nossa pauta de hoje acabou ficando mais enxuta, até por conta da participação dos ouvintes, eu decidi colocar esse questionamento de volta aqui no programa. Então, Diogo, vai lá. Ele diz que não se sente ofendido pelo halo. Sim, a questão é halo de novo. Duvido que ele altere a forma como as corridas se desenvolverão. Até a gente estava discutindo elementos que podem alterar a corrida. E é interessante a gente trazer isso agora para mostrar também um outro lado. E ainda pode ser útil salvando uma vida, nem que seja uma só mesmo. Minha pergunta é, deixar a Fórmula 1 se tornar mais segura tira o brilho e charme da categoria? Interrogação. Piloto bom é o que pilota mais rápido ou aquele que chega mais perto da morte? Uma pergunta com um quê de desafio aí sobre o que muitas pessoas vêm discutindo sobre o halo. Diogo Gomes. Eu não vejo ligação entre um ponto e outro. O ponto-chave é ir lá, guiar bem, enfim, com batalhas e brigas melhor ainda, e vencer essa corrida e sair todo mundo bem para casa. Não existe questionamento com relação a esse ponto, não. Eu discordo dele quando ele fala que não vai mudar a questão até do andamento da corrida. Para mim, por exemplo, a parte de identificação do piloto, nós até citamos, vai prejudicar, e se está prejudicando essa parte de identificação de pilotos, por um segundo que seja, já está atrapalhando a minha maneira de ver corrida, mas essa é a minha opinião, não é a opinião do Café, nem a sua, já deu para ver que não. Então eu já discordo desse ponto. E não é questão de ser o mais aguerrido, de ser o que mais briga, ou de ser o que mais corre perigo, é questão de ser o mais rápido, o que consegue fazer uma briga mais justa ali e sair com a vitória. Eu acho que a questão do halo, ela tá virando um ponto meio ela está sendo levada, nem estou dizendo que é exatamente o caso desse ouvinte, mas no geral, ela está sendo levada para um ponto meio tipo assim, o moralista ou algo do gênero. E eu acho que não é exatamente esse ponto. Assim, o halo, ele desfigura o carro, a minha opinião, totalmente. Minha opinião, totalmente. O halo ele dificulta a identificação, piloto, capacete, minha opinião, totalmente. Agora, se isso está sendo feito de uma maneira para aumentar a segurança, que eu acho que não necessariamente necessitaria ser feita dessa maneira, mas que a FIA julgou que sim, então, ok, que seja. Eu não concordo.
Eu não concordo, mas, enfim, como eu repetindo pela terceira vez, é questão de opinião. A Bárbara quer falar sobre esse assunto? Por favor, entre na minha frente. Pode falar. Não, eu gostei das perguntas do JF, eu acho que ele cutuca a gente de uma maneira inteligente e é bom. Eu acho que, eu até abri aqui a pergunta dele, né, para ler certinho. Deixar a Fórmula 1 se tornar mais segura tira o brilho e o charme da categoria? Eu acho que não, o JF. Se a segurança vem de forma inteligente, como, por exemplo, você pregar as rodas no carro com aquele material que a roda não solta, embora ele seja falível, né, ele não é infalível, mas é uma tecnologia que pode se desenvolver. Essa proteção que substitui o pneu, que é altamente absorvidora, se é que existe essa palavra, né, absorvente de impacto, ela é altamente eficiente nisso. Então, há mudanças, e a segurança, quando ela é feita de uma forma inteligente, Leandro, eu acho que ela só enriquece, né? Eu acho que ela é muito boa, nunca deve deixar de se buscar. Agora, a segurança não pode ser o foco número 1. Porque se a segurança for o foco número 1, você vai fazer, você deixa o carro, põe o carro a 100 por hora, entendeu? Você nunca mais faz largada parada, faz só largada lançada. Você não pode levar a segurança ao extremo, porque senão você tira. Porque senão você não faz corrida. Você trava, né? Esporte, exatamente, o barato do esporte. Eu tenho certeza que os carinhas lá na França, em 1906, quando eles fizeram o que relata-se ser o primeiro GP, né, pelo menos oficializado, eu tenho certeza que os carinhas lá na França, em 1906, é claro, é outro tempo, é evidente que o ser humano evolui, mas eu tenho certeza que os caras viraram e falaram assim, gente, vamos ver quem chega mais rápido lá naquela árvore, vamos ver quem acelera, mas é perigoso, não interessa, vamos ver quem chega, o legal é isso. E aí foi virando o que virou, né? Então, ver esses caras se desafiando o perigo faz parte do charme, né? Discordo do senhor Jean Todt quando ele diz, né? Primeiro, aplaudo, ele está dizendo alguma coisa, né? Aproveitem as entrevistas de Jean Todt, porque ele fala uma vez por ano e olha lá. Mas eu discordo dele quando ele fala, não, temos que fazer tudo pela segurança, tudo de maneira inteligente. Tudo isso aí que o Diogo Gomes falou, eu também me identifico, ou eu não identifico, né? Porque essa questão do piloto no carro, do capacete ser a cara, do capacete chamar, do capacete fascinar, ela não pode ser varrida para debaixo do tapete como alguns varrem. Tudo bem a pessoa falar, não, para mim não tem diferença, eu me guio por outros pontos de referência. Ótimo, isso é elogiável. Agora, achar que todo mundo tem, se todos os carros fossem brancos, ou os capacetes fossem brancos, e o automobilismo seria a mesma coisa, não seria. Não adianta dizer que seria, porque não seria. Então, o Leandro, eu acho que a segurança, de uma certa maneira, dependendo do modo como ela é feita, ela não tira o charme. Mas na hora que você está pondo um arco de ferro, claro que não é de ferro, né? É de titânio, se não me engano, o material, na frente do piloto de uma categoria em que sempre o piloto foi a chave para a fascinação, o piloto e o carro, claro, mas o piloto muito a questão do ídolo, você está tirando um pouquinho o charme, sim. Pode se adaptar, pode se viver com isso, acho que vamos adaptar e vamos todos viver com isso. Agora, eu me acho no direito de lamentar, eu acho no direito de simplesmente sublinhar que é um passo para trás. E a sua segunda pergunta, eu acho que piloto bom é o que guia mais rápido. Não é o que guia, não é o que chega mais perto da morte. Senão, a Ilha de Man do motociclismo seria o maior esporte do mundo, porque ali o cara morre a qualquer momento, a qualquer instante, a corrida mais maluca e desafiadora que existe. Senão eles seriam os pilotos mais louvados e não os da Fórmula 1. Então a resposta é clara. Bom piloto, bom é o piloto que guia mais rápido. E para quem não viu ainda sobre o que o Fábio Campos está falando, depois procura no YouTube as provas na Ilha de Man para você escreve Isle of Man TT, se quiser pegar em inglês, ou Ilha de Man, e sempre coloca o TT lá, que serve daí, 2 T's mesmo, juntos. Que é e se não me engano, Man também são 2 N's, né? Agora eu tô... Se não me engano... Eu acho que é... Não, eu vi um cara em Spa uma vez, Rosa, usando uma camisa dessa Ilha de Man, que eu falei que impressionante como gera fascinação entre as pessoas, porque os caras estão correndo de moto, repito, sem nenhuma proteção, no meio de cidade, sem nenhum estudo, sem nenhuma zebra, guarda-reio, e morre todo ano, gente. Então, tem níveis de desafio, cada categoria se encaixa aonde quer. A Fórmula 1 deu um passo para trás. Enfim, o que nós podemos fazer? Usar a nossa voz aqui e protestar, porque se a gente aceitar tudo calado, daqui a pouco fica pior. Já que a Fórmula 1 deu um passo para trás, vamos pensar agora em relação à temporada 2018
uma categoria, eu tô pegando o seu pensamento, tá, Fábio Campos? Vou pegar para fazer a segunda pergunta que chegou da Fórmula 1, do Cesarino, para Bárbara Franzin primeiro responder. Se é uma categoria que anda para trás, como é que a gente responde, Babi, o Cesarino, quando ele pergunta se alguém da bancada tem alguma perspectiva de alguma mudança inesperada para 2018? Bom, Mas ele fala do aspecto esportivo, ou não? Só para eu entender. Ele fala do aspecto... Ele não está falando de segurança, está falando da briga na pista. De geral, né? Ele fala assim, regulamento igual, o halo, ele menciona o halo. Ele menciona também o novo tipo de pneu, mas aí eu só fiz uma ponte da sua construção de frase com a ideia que ele quis perguntar, e Bárbara Franzin, que está hiper disposta a responder, irá responder. Hiper disposta, pneu hiper macio, foi o trocadilho, né? Eu peguei, tá? Foi bom, né? Ela tá rosa. Foi Ela tá rosa de disposta, que é a cor do hiper. Nossa senhora, né? Mas, bom... E do âncora também, né? Mas enfim, segue o jogo. Eu já me... Desculpa, deixa eu só fazer uma coisa. Eu já me peguei errando qual que é hiper e qual que é ultra. Eu já me peguei errando. Depois eu voltei lá, abri a telinha e gravei. Vocês já erraram isso também? Já se pegou errando? Já sabe qual é todos, então... Eu vou errar todos até o final do ano. eu acerto. Ainda mais porque teve mudança. Mas enfim, Babi. O fato nunca decorarei. Esse é o ponto. Então pode ser rosa, roxo, amarelo, não vou saber. Mas eu acho que principalmente pelo que o Campos falou sobre as principais mudanças chegarem em 2021, eu não tenho assim uma mega expectativa de que as coisas vão mudar nessa temporada, ou que a gente vai ver uma grande mudança de forças, até pelo grid. Não teve aquela mudança significativa nos ponteiros. Então eu tô naquele... Não vou dizer que é pessimista, mas eu acho que as coisas vão continuar um tanto quanto parecidas, sabe? É conformada, eu acho, até. E eu espero realmente depois falar assim, nossa, que pensamento terrível que eu tive, olha, aconteceu tanta coisa legal, mas eu acho que a gente pode continuar vendo um pouquinho do que aconteceu na temporada do ano passado. Mas vamos ver, gente. Eu sempre falo, né? Deixa passar a Austrália, mas as pessoas querem que a gente comente alguma coisa antes, né? Então a gente comenta, mas eu gostaria de fazer essa análise mais na semana que vem, que também não quer dizer muita coisa, porque a Austrália sabemos que os resultados de lá não se aplicam, né? A todo o calendário. Exatamente. É pista de exceção, não é pista regra. Exatamente. É bom para começar, para deixar a gente embaralhado mesmo. Exato. Fábio Campos... Eu acho o seguinte, vamos então, é bom a gente terminar assim, porque a gente está fazendo aqui agora, nós estamos acabando o bloco do nosso último programa, ainda na fase do desconhecido, digamos assim. A próxima vez que voltarmos ao ar, né, o ouvinte pode estar ouvindo esse bloco antes dos outros, mas é o último que nós estamos gravando, mas enfim, na era da Fórmula 1, esse é o nosso último bloco antes do começo da categoria. Então, vamos falar então as nossas últimas impressões, né, a última colocação que a gente tem dessa pré-temporada. Eu acho que a Mercedes vai vir fortíssima. Temo, embora não tenha informações precisas, ninguém tem, né? Mas temo que ela venha mais forte do que o ano passado, pela constância, pela revolução que ela fez na parte traseira do carro, né? É uma traseira, né, com várias inovações. Aí vamos voltar ao lado técnico de novo, né? Várias inovações, vários modos de fazer, tanto a Mercedes como a Renault fizeram isso, mas a Mercedes mostrou, claro, evidentemente, pela continuidade do trabalho, mostrou muito mais força, né? Até coloquei isso no Twitter hoje. Se a Mercedes faz uma volta de classificação com os ultramacios, eu acho que ela assusta o mundo. E ela usa isso com sabedoria, embora, claro, ela trabalha a parte técnica acima de tudo, e até isso ela faz certo porque ela trabalha os pneus mais usados, o que ela julga que serão mais usados. Mas ela sabe que a pressão em cima dela vai ser muito grande se ela explodir na pré-temporada, né? Se ela faz um tempo 2 segundos maior, claro, 2 segundos é um exagero, mas se ela voa, já seriam 2 semanas de pressão de Fórmula 1, meu Deus, vai acontecer de novo, vai repetir, vai ser chato. Então ela também sabe evitar isso, mas ela andou muito bem. Só que a Ferrari e a Red Bull não dão pinta de fraqueza, e aí reside a nossa esperança.
né? Até onde vai essa força? Né? A própria Red Bull, o próprio Christian Horner fala, em algumas pistas, não estamos prontos para disputar o campeonato. Pode ser um desvio de atenção, pode estar, né, downplaying, como eles dizem em inglês, né, jogando para baixo, né, a tradução seria ideal. Pode ser, tudo isso. Acho, a Bárbara estava falando, acho importante colocar uma coisa. Surpresa sempre tem. Podemos não saber qual será, mas alguma surpresa sempre tem. Seja negativa, seja positiva, seja uma equipe que vai estar ali num ponto em que a gente não sabe, que a gente não espera. E o grande ponto de interrogação, para encerrar, depois dos testes, o mesmo de antes dos testes. A McLaren. A McLaren sai dos testes se mantendo como a grande interrogação, a grande dúvida, o grande questionamento do poderio. Vão andar na frente, não vão andar na frente. Agora até adicionou um questionamento, né, ao que já tinha, de vão quebrar, não vão quebrar, vão conseguir, não vão conseguir. Mas o carro é mesmo rápido, não é rápido. A McLaren é o grande ponto de interrogação. Eu só espero, mais uma vez, como sempre, corridas boas. Independente de que se a Mercedes ganhar todas, o Marc Marquez ganhou 4 dos últimos 5 campeonatos da MotoGP. E nem por isso a MotoGP ficou chata. Então se a Mercedes tiver que ganhar, que ganhe. Bateremos palmas, não teremos mais o que fazer. Mas uma coisa é ganhar, outra coisa é passear. Tomara que não passeie, tomara que alguns jornalistas estejam errados. Tomara que a briga seja na pista e disputada, embora a Bárbara terminou o comentário dela com uma questão chave. A Austrália é exceção. Lembre-se que a Ferrari ganhou da Mercedes no ano passado. E a Mercedes terminou o ano sobrando em relação à Ferrari. Que seja uma boa temporada para todos nós. Esse é o meu grande desejo. E a gente tem muita coisa boa para ver na Fórmula 1, para descobrir, para desfrutar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa legal. Tomara que as coisas legais sejam maiores e mais duradouras, senhor Thiago Santa Rosa. Muito obrigado, senhor Fábio Campos. E para fechar, então, essa pré-temporada, eu vou de Diogo Gomes com as suas impressões e respondendo a pergunta do Cesarino. Perspectiva de alguma mudança inesperada para 2018? Olha, de grande forças eu diria que não. A Haas me chamou bastante atenção na pré-temporada e a Renault, eu vejo uma Renault bem mais forte, mas é claro que é só impressão, a gente vai precisar ver as primeiras corridas aí para começar a ter um parâmetro mais interessante, mas eu acho que no geral não, é aquela mesma base. Eu só vou entrar para essa corrida da Austrália e para as próximas corridas com muita atenção na Haas e na Renault. Eu acho que as equipes que podem dar um pulo maior de qualidade do que tinham para o ano anterior para esse ano. A Haas é puro feeling mesmo, pode ser que eu esteja completamente errado. A Renault, eu acho que é até mais natural esperarmos isso pela evolução de equipe de fábrica, e enfim, de vir evoluindo. O Carlos Sainz agora vai estar para a temporada completa, né, que ano passado ele fez só algumas corridas, que você já expande isso aí com o Nico Hülkenberg, você vai ter 2 pilotos num nível interessante brigando. Enfim, eu estou muito interessado para ver como essa Renault vai reagir a tudo isso. Eu gostei da pré-temporada, eu acho que eu não estou dizendo que a Renault vai chegar para brigar por corrida, mas eu acho que pode ser a equipe, que pode dar o grande boom, que tem a oportunidade de dar a grande diferença de performance do que se tinha no ano passado, até em anos anteriores, né? E a Haas é mais questão de feeling mesmo. Eu vi algumas coisinhas muito simples, que também pode ser... Eles foram super consistentes nos testes. Exatamente. Eles foram um reloginho nos testes. Né? Impressionante. Exatamente. Então essas pequenas coisinhas assim me fazem acreditar que a Haas pode ter algum potencial ali. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas pelo menos foi a impressão que ficou. Eu falei no começo do bloco ou foi em outro bloco? Não lembro, mas eu falei, pra mim a surpresa, por isso até nem repeti aqui na resposta. Pra mim, se tiver alguma surpresa, é a Haas. Vamos ver o que vai acontecer aí, já neste próximo final de semana. Se você está ouvindo o podcast essa semana, se não estiver ouvindo, por exemplo, estiver ouvindo numa segunda-feira da próxima semana, enfim, da semana já após o final de semana do dia, fugiu agora o dia da 25 de março. Rosa, exatamente. Esperamos chuva, né? Não na Austrália, mas de e-mails. Chuva de e-mails, com certeza teremos que ter aqui no Café com Velocidade depois dessa prova, né? E assim, vocês, ouvintes, estão intimados, Fábio Campos, Diogo Gomes,
Bárbara Franzin e Thiago Raposo, que não está aqui, mas também intima vocês a mandarem tudo. Tudo que vocês tiverem de dúvidas, de precisar esclarecimentos, de questionamentos. A gente errou aqui. Exatamente, até de coisas que a gente falou e, não, vocês falaram errado, é assim. Pode mandar tudo, estamos esperando e esperamos vocês também para as próximas edições do Café com Velocidade para tratar de Fórmula 1. Bom, é isso. Esse bloco de Fórmula 1 se encerra aqui. Ainda teremos blocos de Fórmula E e de MotoGP. Eu me despeço porque tive um imprevisto, não vou poder participar da MotoGP e da Fórmula E, mas vocês podem ficar à vontade e ouvir os blocos na ordem que quiser. Da minha parte, Thiago Santa Rosa, eu já me despeço. Um abraço, até semana que vem. Tchau.